Muito bom dia, vamos aqui iniciando o segundo vídeo na sequência. Hoje é domingo, dia 11 de abril, meio-dia, 6 minutos, Jundiaí, São Paulo, Brasil. Muita paz, muita luz. Hoje, por sinal, o céu está limpo. Esses dias está limpo em Jundiaí, região de Jundiaí. Muito calor, nenhuma nuvem. Eu sou espiritualista, Antônio César Domingues Eto, e eu estudo a mensagem do grau na luz da verdade do Messias Abdrushim. Eu estou estudando a dissertação O Filho do Homem, que é do segundo volume da obra Na Luz da Verdade. Então a mensagem do grau na luz da verdade de Abdrushim, do Messias Abdrushim, está em 3 volumes. Essa dissertação é de número 50, O Filho do Homem. Então vamos lá. Eu tinha ali feito uma leitura de uma página, mais ou menos. Eu divido a dissertação, mas em uma página, leio e depois procuro refletir. Então no vídeo anterior eu já fiz a leitura, estava fazendo os comentários, reflexões, e vamos continuar. É muito difícil os homens aceitarem a ideia de que a divindade só pode aparecer na face da terra na forma exterior dos próprios homens, em obediência às leis de Deus. Só querem ver obstinadamente o divino de maneira supraterrena e, no entanto, já se acorrentaram lamentavelmente de tal modo que nem seriam capazes de contemplar acertadamente o que é supraterreno e menos ainda de suportá-lo. Aliás, nem há necessidade disso. Então temos que entender que o divino, se encarnar na Terra, ele precisa ter um corpo, tem que nascer da mesma forma que qualquer ser humano. Jesus era filho de um centurião, capitão romano, de nome Crioulos. O livro Jesus, o Amor de Deus e os Apóstolos de Jesus, ambos editados pela Ordem do Graal na Terra, www.graal.org.br, contém a verdadeira história de Jesus. Então nada sai fora das leis naturais de Jesus. O corpo terreno de Jesus foi escondido, a pedido de Maria de Nazaré, por José de Arimateia e apóstolo João. Eu fiz uma teoria que no Calvário de Gordon, em Jerusalém, no fundo da caverna direita do Calvário de Gordon, está a entrada chumbada, lacrada, que leva ao sepulcro oculto de Cristo, onde estão seus restos mortais. Essa é a minha teoria. Divulgo já faz 10 anos. Fundo da caverna direita do Calvário de Gordon. Qualquer pessoa que pesquisar encontra facilmente o nome Calvário de Gordon, que é um dos pontos turísticos lá de Jerusalém, porque os evangélicos, enfim, acreditam que no topo desse Calvário de Gordon foi um local onde Jesus foi crucificado. E isso é uma crença errônea, porque na verdade, segundo as pesquisas dos arqueólogos, o corpo de Cristo ele foi primeiramente enterrado, o chamado sepulcro vazio. Primeiramente foi no local onde foi construído o Santo Sepulcro, a Igreja do Santo Sepulcro, e não lá nesse local aí, aglomerado rochoso, chamado Calvário de Gordon. Na verdade, o Calvário de Gordon é o sepulcro oculto de Cristo, onde foi levado, ou o segundo sepulcro de Cristo, da onde foi levado do primeiro para o segundo sepulcro. Assim eu acredito. Quer dizer, eu tenho certeza que o corpo de Cristo existe e que ele foi ocultado. Isso é certeza.
através da leitura, através da verdade, sabemos isso. Para quem quer ficar na ilusão, na ignorância, que continue, né, na fé cega, até chegar a hora que, que vamos ser considerados o emprestado joio. Isso é o destino de quem fica na ignorância, que não quer evoluir, não quer se botar, vamos dizer, a intuição para funcionar. Quer ficar na crença cega, nos seus egoísmos, na sua vaidade, na sua presunção, nas falsas interpretações, né? Mesma coisa como qualquer pessoa na vida que não quer estudar, não quer trabalhar, não quer fazer algo de útil, ele vira um idiota, né? Um ignorante, que é desprezado pela sociedade. E só vai se dar bem com os de igual espécie. Da mesma forma, o que fazem os chamados cristãos? Cada um fica um morto segurando o outro morto. Um cego guiando o outro cego. Até caírem no abismo. É isso que acontece. Porque ninguém quer, quase ninguém, né? Quer ficar naquela crença cega, aquela involução, vamos supor, involução espiritual. Então, Jesus, ele nasceu como Filho de Deus, ele teve que se sujeitar a tudo que sujeita nós seres humanos. Teve que suprir com a carne, né? Sentir necessidade de fome, de sede, de tudo que o ser humano tem. Ele vai sentir, ele se sujeitou às leis perfeitas de Deus. Simples assim. Tudo que é natural, que provém de Deus, é simples. Não tem nada de fantasia. E temos que compreender acertadamente as coisas. Porque o que nós não compreendemos acertadamente, que fica na dúvida, que preenche com fé cega, o que acontece? Vira crença cega, vira ignorância. É essa a questão. E a convicção só surge daquilo que nós compreendemos de fato. Não adianta ficar na fé, só na fé. A fé hoje é pecado, porque a fé leva à ignorância, leva à perdição, porque leva à crença cega, os dogmas falsos, ao comodismo. A fé só serviu para a época de Cristo, que ele não tinha outra alternativa de exigir dos seres humanos apenas a fé, porque havia muita imaturidade naquela época. Hoje não. Deus exige de nós a convicção. Nós temos que ter convicção nele, nas suas leis, interpretá-las corretamente, vivenciá-las de fato. Então hoje não é mais fé. Fé foi na época de Cristo, devido ao baixo nível intelectual do ser humano daquela época. Não digo espiritual, porque hoje pode-se dizer que a humanidade em geral está pior do que daquela época de Cristo, assim, em termos de moral, de espiritualidade. Isso no geral, né? Qualidade geral. Mas intelectualmente o ser humano desenvolveu muito, né? Então tem meios, né, de acesso à escrita, de informação, aquele que faz por onde e alcança. Então é isso. Só querem ver obstinadamente o divino de maneira supraterrena e, no entanto, já se acorrentaram lamentavelmente de tal modo que nem seriam capazes de contemplar acertadamente o que é supraterreno, menos ainda de suportá-lo. Aliás, nem há necessidade disso, de suportar o que é supraterreno. Não tem por que suportar, porque nós estamos encarnados, nós temos que suportar a nossa própria matéria, que é adequada à nossa condição de encarnados. Nós só vamos poder viver no reino de matéria fina com o nosso corpo de matéria fina, que são as nossas almas, quando nós desencarnarmos. Vamos só poder viver no reino espiritual, que é a nossa pátria, o nosso verdadeiro local,
com o corpo espiritual. Por isso que não existe transformar o corpo material em espiritual. Isso não existe. A crença cega que o pessoal fala é uma ignorância assim, até dolorida, vamos dizer assim, né? Da incompreensão e constrói uma ponte precária. Então você fala assim: o corpo de Jesus existe, o corpo é matéria, fica na matéria. Aí eles pensam, mas então se fica na matéria, então não houve é, a ressurreição. A ressurreição é espiritual, não tem nada a ver com o corpo material, é uma coisa natural. Então é como invólucro, pertence à matéria, fica na matéria. A ressurreição é feita interiormente, da nossa essência espiritual. A ressurreição no sentido a voltar à vida, mas no sentido mais nobre, luminoso, a ressurreição significa a iluminação espiritual, voltarmos para o reino espiritual, quando a gente obtém a autoconsciência. Agora, no sentido assim mais humano, assim, quer dizer, de humano terreno, a ressurreição seria as reencarnações, quando nós voltamos novamente à vida. Após um período que nós passamos na matéria fina de aprendizado, a gente volta a se encarnar novamente para prosseguir o nosso desenvolvimento espiritual. E num outro sentido assim mais terreno ainda, a ressurreição acontece, pode-se dizer assim, quando um ser humano ele aparentemente morreu, mas ele é ressuscitado. Vamos supor, o corpo ficou uma certa hibernação, mas ainda havia a ligação entre a alma e o corpo material. Os fios finos que ligam ainda estavam existindo, né? Então permite que ele volte à vida, em casos especiais, como foi no caso de Lázaro, e das ressurreições, ressuscitação que Jesus fez. Então aí pode-se dizer que também é uma forma de ressurreição na matéria, assim, sem precisar desencarnar. Então voltou à vida e vai permanecer na vida o tempo necessário até desencarnar definitivamente. E a reencarnação, a reencarnação pode ser também uma ressurreição para uma nova vida na matéria. Mas o sentido mais nobre da palavra ressurreição é aquela volta ao paraíso como espírito consciente, para nos tornarmos verdadeiros servos de Deus. Aí a ressurreição é a autoconsciência espiritual. O homem que procura nas leis naturais de toda a criação a vontade de seu Deus, não tarda a reconhecê-lo aí, acabando por saber que a divindade só pode aparecer no caminho mesmo dessas leis, e não de outra maneira. Em consequência de tal certeza, se tornará mais atento, examinando com atenção tudo que deparar, mas sempre com vistas às leis divinas e nunca segundo a conceituação humana. Aí está o grande perigo, conceituação humana. Quem está fé cega, o raciocínio, o ser humano se convence das suas ideias, né? Que a maior parte é fantasias, é imaginações, não tem nada. Agora a intuição ela sempre direciona, né? O que é verdade, né? E por isso que nós temos que voltar a ser seres humanos intuitivos, não mais racionais. Quer dizer, podemos utilizar o raciocínio sempre, mas tem que ser dominado pela intuição, que é o coração, que é a nossa verdadeira essência. Porque nós não somos matéria, nós estamos na matéria. De passagem. É a nossa escola da vida. Assim, portanto, também reconhecerá na hora adequada aquele que lhe trará a liberdade na palavra, mediante a própria análise do que foi trazido e não mediante a gritaria das massas. A gritaria das massas que é povo que mais grita do que os chamados, os autodenominados cristãos? Gritam,
temos nosso Jesus, não sei o quê, que morreu por nós. Nada disso. Jesus não veio aqui para morrer, ele veio aqui para dar a palavra. Só a palavra que salva. Então, Jesus morreu na cruz por nós. Jesus não foi assassinado, foi um crime que foi cometido. Foi cometido pelos aqueles sacerdotes, que já estavam escravos do raciocínio, os sacerdotes judeus, que forçaram os romanos a crucificar, a condenar Cristo. Mas os romanos eles não tinham nada a Cristo. Aliás, o próprio Cristo ele tinha sangue romano, né? Ele era filho de Creolos, um capitão romano. Ele era muito parecido com os romanos. Por causa disso que os próprios romanos tinham simpatia por Cristo. E o próprio Pilatos tentou de todas as formas salvar a vida de Cristo, mas não conseguiu. Acabou sendo influenciado pela aquele povaréu, né? Que estava impedindo a crucificação de Cristo. Então reconhecerá na hora adequada aquele que lhe trará liberdade na palavra. Quem vai trazer a liberdade na palavra é o Filho do Homem. É ele que escreveu a mensagem do Graal. Essa aqui, a nova palavra viva. Então é isso que o ser humano precisa. É o mais necessário para o ser humano. Se o ser humano passar fome, morrer de fome, né, e sede, mas ele reconhecer essa palavra acertadamente, a mensagem do Graal, que é a nova palavra, ele pode se considerar feliz, porque ele obtém a vida eterna, se ele interpretar corretamente. Então é isso, a palavra, não existe nada mais importante do que a palavra. E o reconhecimento do Filho do Homem para a humanidade. Isso é essencial. Não existe nada mais importante. É o único livro que realmente salva. Diz que se faça por onde? É uma ferramenta também. Temos que nos sintonizar, ligar nossa intuição e, sem preconceitos, ler, interpretar corretamente, entrarmos no caminho da luz e da verdade, que é o único caminho de Deus, é o caminho estreito de Deus, que nos reservou. Porém, temos que seguir no nosso ritmo por essa via, até chegar ao final, que é a nossa autoconscientização, é a nossa volta para o reino espiritual, para nos tornarmos verdadeiros servos na vinha do Senhor. Essa é a finalidade nossa. Agora, o importante é estar no caminho certo. Aí cada qual faz seu ritmo, vai encontrar obstáculos, mas tem que superar esses obstáculos. Obstáculos necessários para nos fortificarmos interiormente. Todo aquele que reflete bem já há de ter chegado sozinho à conclusão de que o Filho de Deus e o Filho do Homem não podem ser a mesma pessoa. A diferença está expressa nitidamente nas próprias palavras. Está aí, Jesus sempre se autodenominou como Filho de Deus. Quando ele falava no Filho do Homem, ele dizia sobre o Espírito da Verdade, o Consolador, aquele que virá. Mas os discípulos de Cristo, dentro da sua limitação humana, acabaram interpretando que ele se referia a ele mesmo. Mas não é. Ele queria dizer a Trindade, porque o Filho do Homem faz parte da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, pode-se dizer que são um só, uma só vida, uma só essência, mas três personalidades, porque Deus é uma personalidade, Jesus Cristo é uma personalidade e Emmanuel é uma personalidade. Mas isso com a diferença que são inenteais, ou seja, não criados, tem a essência, a substância da vida eterna, que só Deus possui, essa trindade. Tudo o demais são criaturas, somos criaturas dependentes dessa vida de Deus, que é o único realmente vivo. E todos nós somos alimentados por essa vida através do Pentecostes,
da pomba sagrada que paira na taça do Santo Graal, no ápice da criação primordial, e lá a pomba do Espírito Santo despeja, vamos supor, aquela energia acumulada da irradiação do Espírito Santo que baixa no recinto do Graal, na taça do Santo Graal. E eu posso descarregar, vamos dizer assim, aquela radiação, borbulha aquele líquido rubro e irradia. Então isso é a irradiação da vida, que todos os anos acontece lá no ápice da criação primordial, no dia 30 de maio, todo dia 30 de maio, de Pentecostes, a renovação da natureza. Então, nós dependemos disso. Se não acontecer isso, tudo vai fenecer, tudo que é criado vai fenecer. Então é isso. Estamos falando da criação espiritual, mas também a criação divina, o reino divino também depende da mesma forma, porque tudo são reproduções, né? Da mesma forma depende dessa vida. Da mesma forma que o Espírito Santo, Emmanuel, faz baixar a sua pomba sagrada. Essa pomba sagrada é uma pomba que paira sobre a cabeça do Espírito Santo, de Deus Pai, de Jesus Cristo, bem como a cruz incrustada na fronte, né? A cruz isósceles, com as duas barras do mesmo tamanho. Não a cruz da crucificação, onde a barra vertical é maior, né? Então é a cruz da luz da verdade, que tem as barras são do mesmo tamanho. É o sinal da luz e da verdade. Então é assim que podemos nos manter a criatura. Há um pacto entre Deus e a criação. E esse pacto certamente foi feito pela primeira vez, né? Deus fez com a sua primeira criatura, que foi a rainha primordial de Elizabeth, a mãe primordial, que desde que se mantivesse puro, que mostrou obediente às leis, à vontade de Deus, enfim, às leis, à perfeição, tudo vai permanecer vivo para sempre, eternamente, tudo que é criatura. Então, a promessa de Deus, quando criou, isso é uma interpretação minha, né? Logo que nasceu a primeira criatura, Elizabeth, rainha primordial, ele fez o pacto com ela. Disse: você viverá eternamente, desde que se mantenha na pureza. Então isso serve para tudo que é criado. Se se manter na vontade de Deus, no bem, na boa vontade, vai viver eternamente. Isso está dentro da justiça. Deus não pode pelo assim, um simples capricho, dizer, não vou mais desvelar o Graal, não vou mais manter, eu não quero isso. Por exemplo, existem muitas interpretações errôneas sobre, por exemplo, da Arca de Noé, inundação. A inundação foi só naquele local, mas Noé foi avisado que iria inundar. Ele, na verdade, é filho da história dele, que ele era um sujeito teimoso, ele não queria sair do local onde ele nasceu. Ele era construtor de barcos, então ele fez aquela grande barcaça. Mas todos os povos lá daquela região que ia ser inundada saíram do local. Porque naquela época, caldeus, enfim, os povos eram mais ligados aos seres da natureza, recebiam mais avisos. Então, e obedeciam. Então, Noé não quis obedecer. Mas acabou se salvando, né? Os filhos, mas passaram mal. Parece que um dos filhos perdeu a esposa, enfim. No tempo que ficaram na barca lá, foi um local insalubre, né? E não que Deus quisesse destruir os animais não tem nada a ver, são seres perfeitos. O que Deus quer destruir mesmo é a vontade má em nós, seres humanos. É isso que Ele quer destruir. Ele quer que nós nos tornemos bons realmente. Boa vontade, intuitivos, sábios. É isso que Deus quer. Sempre quis isso.
Então, os únicos seres que podem se degenerar somos nós, seres humanos, por causa do livre-arbítrio. Nenhuma criatura, os animais são seres puros, eles não têm livre-arbítrio. Eles são inconscientes, bem como os enteados, chamados deuses, eles obedecem à lei de Deus. Então não tem nada a ver. Então existem muitos ensinamentos falsos, né? Ou então deturpados, que as pessoas que estão na crença cega ficam repetindo aí, que nem papagaios, sem ter consciência, né? Infelizmente é isso. A pura divindade do Filho de Deus trazia consigo durante sua missão e humanização, naturalmente, justamente por causa de sua condição puramente divina, a exigência de tornar-se novamente una com a divindade. Aliás, nem podia ser de outra maneira, dada a natureza dos fatos. Isso é confirmado pelas próprias alusões do Filho de Deus sobre a sua reunificação com o Pai e as suas referências ao seu regresso ao Pai. Então é a questão disso, que Jesus ele tinha que se reunificar após sua morte ao Pai. Por causa disso que ele dizia, meu reino não é deste mundo. Mas quando ele dizia meu reino não é deste mundo, é o reino material e da criação espiritual, tudo, porque o reino dele é o reino divino. Mas as pessoas interpretavam, com a sua limitação, a terra, a nossa pequena terra, mas não. Então é esse conceito. Então ele não podia ficar eternamente como mediador entre Deus e a humanidade. Isso só é possível através do Espírito Santo, do Filho do Homem, Immanuel. É o Espírito da Verdade, é o Consolador. Ele paira sobre as águas, vamos dizer assim. Ele está no reino divino, mas ele está na parte mais densa do reino divino para fazer ligação com a criação espiritual. Então, Jesus, esse sacrifício de Deus, de enviar Jesus, pode ser que nem foi um sacrifício, foi um ato de amor. Mas porque ele teria de volta Jesus. O sacrifício de Deus foi se apartar de Immanuel em favor do surgimento da criação. Isso da convivência próxima. Ele convive na proximidade com Jesus, que é vamos dizer, o dirigente do reino divino. Mas Jesus, ele não tem nada assim diretamente a ver com a criação espiritual. Só indiretamente. Né? Ele vem aqui, ele não julga, porque ele só pode julgar o que é divino, Jesus, mas não o que é espiritual. Essa tarefa cabe a Immanuel, o Espírito Santo. Por isso, a missão do Filho de Deus, como mediador entre a divindade e a criação, tinha que ter uma duração limitada. Então, só no tempo que ele estava aqui na Terra, encarnado, que ele podia fazer essa mediação. A partir do momento que ele desencarnava, ele ascenderia de novo para o reino divino, ao lado do Pai. Por ser estritamente divino e ser incondicionalmente atraído à origem divina pela força homóloga, mais forte, e aí obrigado a ficar depois de ter deixado todo de não divinal que lhe estava aderido. Não podia o Filho de Deus ser um mediador eterno entre a divindade e a criação junto à humanidade. De modo que se abriria novamente um abismo com esse regresso do Filho de Deus para seu Pai, e viria a fazer falta de novo um mediador entre a divindade e a criação. Então foi isso que foi a promessa da vinda do Filho do Homem. Que ele com a palavra, com a nova palavra que foi alicerçada na terra, ancorada, ele vai ficar mediador direto entre a humanidade. Naturalmente, quem vai se beneficiar são aqueles, os bons, os realmente bons, que o seguem, que não se perdem em crenças cegas, falsas. E, aliás, não existe crença cega e mais contra Deus hoje do que a maneira de se portar dos autodenominados cristãos. Não existe, porque veja que foi transformada uma doutrina divina,
se tornou uma doutrina luciferiana, dos interesses de Lúcifer. Devido a tantas mentiras, de tantas más interpretações, de tanta crença cega, é a única religião no mundo que passou de divina para luciferiana. Ou seja, uma religião do demônio. Essa é a realidade. Não por obra de Jesus Cristo, mas por obra do próprio ser humano, do querer humano. Então, só a igreja primitiva que se mantinha em sintonia com a palavra de Jesus, né? Dentro da alimentação humana, que realmente era fraca, mas mantinha, porque havia aquela pureza. Depois que passou a ser uma religião oficial do Império Romano, vieram a predominância do raciocínio, as mentiras, os assassinos e tudo que é ruim. O próprio Filho de Deus anunciou à humanidade a vinda do Filho do Homem, que então permanecerá o mediador eterno entre a divindade e a criação. Nisso reside o grandioso amor do Criador por sua criação. Então é unicamente nisso. Mediador eterno é o Filho do Homem. É Emmanuel, o Espírito Santo, entre a humanidade e a criação. Não é Jesus. Jesus, ele voltou para o reino divino. A missão dele é apenas transitória. Ele foi mediador apenas quando ele estava encarnado na Terra. E a mensagem, a palavra dele era para ser ancorada nos nossos espíritos, não propriamente na Terra. Enquanto que a missão do Filho do Homem foi ancorar sua palavra viva na Terra. Ela está ancorada. Ela não vai mais sair da Terra. Aí é uma ligação direta para que o Filho do Homem, o Espírito Santo, pudesse atuar em toda a sua criação. Isso foi necessário devido ao falhar de Lúcifer. Então, foi uma obra assim que foi feita assim, não previsto, né, de ancorar a própria palavra. Talvez viesse a ser ancorado, mas talvez mais tarde, enfim. Porque antes havia uma sintonia correta, né, entre a humanidade e Deus. Então é isso. Muita paz, muita luz, shalom. Um ótimo domingo a todos. Amém.